Olá pessoal, professor Rodrigo por aqui, e hoje a gente vai começar a nossa aula de eletrostática. Começando falando um pouco sobre os constituintes da matéria. A gente sabe que toda matéria é constituída por átomos, e os átomos são constituídos por partículas ainda menores. Dentre elas, a gente pode destacar os elétrons, os prótons e os nêutrons. Como já destacado aqui embaixo, a gente sabe que os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem carga negativa e os nêutrons são aquelas partículas que não possuem carga. A massa do próton é em torno de 1836 vezes maior que a massa do elétron. Então o próton ele é muito maior e muito mais pesado que o elétron. A massa do próton ela é medida como sendo aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Já a massa do elétron ela vale aproximadamente 9,31 vezes 10 a menos 31 kg. A massa do nêutron ela é aproximadamente igual à massa do próton. Mas quais que são os valores das cargas, tanto do elétron quanto do próton? Bom, o valor dessa carga ela é conhecida como uma grandeza básica da eletrodinâmica. E essa carga é chamada de carga elementar. A gente sabe que a carga do próton, ela em módulo é igual ao valor da carga do elétron. E essas duas cargas são iguais ao valor da carga elementar. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade do Sistema Internacional de Medida para a carga. Desconsiderando-se o módulo, a gente sabe que a carga do próton é o negativo da carga do elétron. Logo, a carga do próton vale E e a carga do elétron vale menos E, onde E é o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Dessa forma, por definição, a gente diz que um corpo com excesso de elétrons está eletrizado negativamente e com falta de elétrons está eletrizado positivamente. Um corpo neutro tem o mesmo número tanto de prótons quanto de elétrons. Bem, mas como que a gente vai saber qual que é a quantidade de carga que um corpo possui? Essa quantidade de carga a gente vai obter através da quantização da carga elétrica. A gente sabe que a quantidade de carga que um corpo vai possuir, ela vai ser igual ao número em excesso ou em falta de elétrons que aquele corpo possui. Tendo em vista que a massa do próton é quase 2.000 vezes maior que a massa do elétron, é muito mais fácil você remover um elétron do que um próton de um material. Por esse motivo, os materiais, para eles ficarem eletrizados, eles sempre vão ter um movimento de elétrons. Você vai adicionar ou remover elétrons desses materiais. Por isso, quando a gente quer avaliar a quantidade de carga que um objeto possui, a gente tem que avaliar a quantidade de elétrons em excesso ou a quantidade de elétrons em falta. Para a gente avaliar isso, a gente vai fazer através de uma fórmula bem simples. A gente diz que a quantidade de carga elétrica que um corpo possui vai ser igual ao número de elétrons em excesso ou em falta vezes a carga elementar. A unidade vai ser o coulomb. Bom, a gente sabe que as cargas elas vão experimentar duas reações quando elas estão interagindo uma com as outras. Esse tipo de interação pode ser uma interação do tipo de atração ou de repulsão. Se a gente tem duas cargas com sinais positivos, a gente vai ter repulsão. Duas cargas com sinais negativos, também teremos repulsão. No entanto, se a gente tiver uma carga com sinal positivo e outra carga com sinal negativo,
a gente vai observar a atração entre essas cargas. A seguir, vamos ver os processos de eletrização, os meios pelos quais a gente pode estar eletrizando o material. O primeiro processo de eletrização que vamos ver é o processo de atrito. No processo de atrito, os corpos são eletrizados com cargas iguais, mas de sinais contrários. Se o material for isolante, somente a parte atritada será eletrizada. Se o material for condutor, a carga tenderá a se espalhar por toda a superfície. Para que você saiba qual material vai ceder elétrons, a gente usa a série triboelétrica. Na série triboelétrica, a gente tem aqui a seta indicando o sentido do qual o material vai perder elétron. Ou seja, quanto mais abaixo nessa série aqui, maior vai ser a tendência do material de receber elétrons. Por exemplo, se você atritar pele humana seca com vidro, a gente vai ter uma transferência de elétrons da pele humana seca para o vidro. Se você atritar papel com PVC, a gente vai ter um fluxo de elétrons que vai sair do papel e vai até o PVC. Um outro processo de eletrização é o processo de eletrização por contato. Nesse processo, você tem um objeto que está eletrizado, vamos pegar um exemplo aqui com cargas negativas, e um outro objeto que está neutro. Quando você encosta os dois objetos, sendo esses objetos condutores, você vai ter um fluxo de elétrons do objeto com excesso de carga para o objeto neutro. Então você tem elétrons fluindo de A para B. Quando você separa os dois objetos vão estar eletrizados. Então nesse caso, a gente vai ficar com os dois objetos eletrizados. Ao final, os dois objetos possuirão o mesmo sinal de carga. Caso tenham as mesmas dimensões, o módulo das cargas serão iguais. Se tiverem dimensões diferentes, o maior ficará com a maior carga e o menor com a menor carga. O outro processo de eletrização é o processo por indução. Nesse processo, você tem um objeto eletrizado, nesse caso aqui vamos considerar que o objeto possui falta de elétrons, por isso ele está eletrizado positivamente, e a gente vai aproximar esse objeto de um outro objeto condutor. Como esse objeto aqui está neutro, a gente tem quantidades iguais tanto de elétrons quanto de prótons. No entanto, a gente viu que as cargas de sinais diferentes, elas se atraem. Por esse motivo, a gente vai gerar uma separação de cargas aqui no objeto B, onde os elétrons vão migrar e serem atraídos por essa parte aqui do objeto A, que está eletrizada, enquanto do lado de cá a gente vai ficar com falta de elétrons. A seguir, a gente vai realizar um processo que é conhecido como processo de aterramento. Quando você aterra um objeto eletrizado, esse objeto vai acabar perdendo a sua eletrização. Nesse caso aqui, a gente está aterrando o objeto, a esfera B. E essa parte aqui da esfera B, ela está positivamente eletrizada. O que vai acontecer? Esse objeto aqui ele vai perder essa eletrização positiva. E ao final, quando a gente tira o aterramento e separa os dois objetos, nesse caso aqui a esfera A vai permanecer com essa eletrização positiva e a esfera B vai ter sua eletrização negativa. Bem, o corpo induzido sempre se eletriza com carga de sinal contrária ao corpo indutor. A carga do indutor não se altera. E ao se ligar um corpo eletrizado à Terra, a gente sabe que ele vai perder a sua eletrização. Vamos ver mais detalhes como que acontece o processo de aterramento. Pessoal, então vamos entender agora um pouco mais de detalhes como que acontece o processo de aterramento. Bem, a gente sabe que quem vai se mover aqui vão ser sempre os elétrons. Sempre os elétrons vão se mover. Os elétrons vão ser mais fáceis de serem adicionados ou removidos de um objeto por conta das características da massa do elétron. O elétron tem uma massa muito menor do que a massa do próton, como a gente viu anteriormente, em torno de 1.800 vezes menor que a massa do próton. Sendo assim, o elétron é bem mais leve, então ele é muito mais fácil de ser movido do que o próton. Bem, então no caso, quando a gente tem um objeto que está carregado positivamente, o que a gente tem? A gente tem falta de elétrons. Os elétrons desse objeto foram arrancados, tá? Você nunca vai arrancar prótons, e sim elétrons, ok? Então tá, como que a gente vai fazer o aterramento desse objeto? Quando você faz o aterramento de um objeto,
Você está tentando equilibrar a quantidade de cargas negativas e positivas nesse objeto. Então, nesse nosso exemplo aqui, para ficar bem simples da gente entender, vamos imaginar que esse objeto aqui ele está exatamente com falta de 4 elétrons. Por isso que eu tenho 4 cargas positivas aqui. Ok? Então, para eu conseguir equilibrar a quantidade de cargas positivas e negativas que eu tenho aqui, eu tenho que adicionar 4 elétrons. Então, eu tenho que adicionar 4 elétrons. Tá? Então, quando eu vou ligar esse objeto aqui à Terra, o que vai acontecer? Lembra que sempre o elétron que vai se mover. Então, o objeto aqui ele tem carga positiva, porque eu tenho falta de 4 elétrons. Quando eu ligo o objeto à Terra, os elétrons que estão aqui na Terra em excesso, o que eles vão fazer? Vão se mover em direção do objeto. Eles vão se mover para poder completar aqui a quantidade de carga do objeto, para ele não ficar mais carregado, certo? Esse é um processo natural que sempre vai estar acontecendo. E no final a gente vai ter o nosso objeto aqui, que ele vai ficar neutro. Porque agora tem quantidades iguais tanto de elétrons quanto de prótons. Agora, num objeto que eu tenho ele carregado negativamente, agora eu vou ter o excesso de elétrons. Então o que acontece? Por algum motivo, de alguma forma, eu acabei colocando mais elétrons nesse objeto do que o número de prótons que a gente tinha nele. Agora, quando eu vou aterrar o objeto, quando eu ligo ele à Terra, o que vai acontecer? Esse excesso aqui de elétrons, ele vai sair do objeto em direção à Terra. Tem elétron sobrando, ele vai sair. E com isso o objeto vai ficar com um número igual, tanto de elétrons quanto de prótons. Com isso, o objeto vai ficar neutro.